da aula. Espero que hoje o meu querido amigo OBS Studio não me deixe na mão, né? Não grave só uma tela fechada. Ele estava gravando só uma tela fechada ontem, eu tive que reinstalar ele hoje. E é isso, gente. Então, hoje ficamos de ver, né, duas outras escolas literárias dentro da literatura portuguesa, que é o humanismo e o classicismo ou renascimento, tá? Para quem ouviu também que classicismo e renascimento é a mesma coisa, tá? Então, o classicismo ou renascimento, né? Eu vou começar aqui. Antes de eu começar, eu quero mostrar para vocês a sala de aula. Eu dei uma ajeitada, tá? E aí eu coloquei, ó, para quem ainda não entrou, espero que todos tenham entrado, mas para quem ainda não entrou, aqui está, ó, aula 1, Introdução à Literatura Portuguesa. Tá? Aí tem a apresentação da aula em PowerPoint, que está aqui. Estão todos. Perdão, estou fazendo besteira, Thaís. Não compartilhei a tela ainda. Vamos compartilhar a tela. Essa aqui. Pois é. Desculpa. Vê aí se vai chegar tudo certinho, ok. Deixa eu ver se aqui no OBS está gravando. Espero que sim. Espero. Bom, então vamos lá. Essa tela aqui, que eu estou mostrando a vocês, agora todos estão vendo, né? É a tela da nossa sala de aula. Então, eu botei aqui a apresentação slide de ontem, está escrito aqui, ó, PowerPoint, deixa eu aumentar um pouquinho, tá? Bem aqui, ó, onde está a setinha, meu dedo. E a videoaula, tá? Hoje a gente vai entrar no humanismo. Esses dois textos, esses dois vídeos que eu coloquei, já tinha colocado esse primeiro aqui, que vai falar sobre o contexto histórico do humanismo. Ele é muito interessante de ser assistido para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse contexto histórico, mas aqui tem outras informações interessantes, tá? Esse texto aqui, se realmente Gil Vicente era humanista, é um texto que a gente vai trabalhar nas atividades, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer alguma atividade, alguma questão da atividade com ele, porque ele vai questionar o fato do Gil Vicente ser ou não humanista, tá? Porque ele ainda está muito arraigado. O humanismo, a gente vai ver agora, ele vai trazer o início de um antropocentrismo, e o Gil Vicente ainda está muito arraigado no teocentrismo, até porque ele corroborava aí com a igreja, tá? Então ele tinha os mesmos ideais que os ideais do clero, tá? Essa videoaula sobre o Gil Vicente vai falar da importância, né, do Gil Vicente, do teatro popular do Gil Vicente, e logo embaixo eu coloquei duas obras que são pequenininhas, né, que é o teatro popular dele, que é a Farsa de Inês Pereira, uma obra bem conhecida do Gil Vicente. Então, se você clicar aqui, você vai para o PDF da Farsa de Inês Pereira. E a outra é também conhecida, O Alto da Barca do Inferno, que eu achei uma animação feita por um professor português, tá? E uma animação e audiolivro. Então, durante a animação, ele faz a animação e ele conta a história do Alto da Barca do Inferno, né? Então, aqui é o texto original do Alto da Barca do Inferno sendo narrado aí por esse professor. E é bem interessante, até para vocês entenderem um pouquinho desse idioma aí, diferente do nosso, que é o português de Portugal. Tá? Então, isso daqui é um complemento para as aulas de hoje. Tá? E depois o classicismo, né? Que a gente tem aqui um texto que é bem interessante, que vai falar sobre, que chama Camões Apostilado, porque o autor ele vai fazer uma crítica ao ensino de Camões, ao ensino tradicional de Camões. E ele vai mostrar como Camões, na verdade, muitas vezes é mal interpretado. Tá? Por isso que o nome do artigo é Camões Apostilado.
né? Porque ele vai falar um pouquinho sobre esse ensino apostilado de Camões e não ensino interpretativo e crítico, tá? E o classicismo, esse áudio aqui desculpa, esse vídeo do classicismo vai falar, vai trazer esse momento histórico, né? Que eu disse para vocês que vocês conseguem ter esse conhecimento por meios próprios, tá? E ainda sobre o classicismo, a gente tem aqui, ó, Camões e as formas lapidares em Os Lusíadas, né? Sabemos que Camões, além de ser um autor épico, além de ser um autor lírico, ele é um autor épico, né? Tem a lírica de Camões, os sonetos de Camões, né? O amor é fogo que arde sem se ver, esse é um famoso poema de Camões que foi musicado. Mas a grande importância do Camões se dá pela sua épica, né? Pela construção aí. Peço que desliguem o microfone, só para não dar interferência, por favor. E aí, quando quiser falar, levanta a mãozinha e eu permito em qualquer momento, tá? Vocês falarem. Só para a gente não ficar com interferência. E o Camões épico, ele é um Camões que vai cantar a história das grandes navegações, né? Então, ele é muito importante aí para o classicismo, tá? E ele vai ter influência, claro, das grandes épocas da literatura ocidental, que é Ilíada e Odisseia, mas ele consegue ultrapassar algumas, vamos dizer assim, características dessas duas epopeias que deram origem à literatura do Ocidente, tá? Escrita por Homero. Ok? Bom, então, todo mundo acho que está vendo, né, aqui o nosso slide, né? E aí eu falo, vamos começar hoje a tratar do humanismo e o teatro popular de Gil Vicente. Deixa eu só ir aqui aceitando as pessoas. Pronto. Vamos lá. Bom, o humanismo ele vai surgir na primeira palavra humanismo, né? Humanismo quer dizer do latim humanae literae, tá? Humanae literae, né, pela nossa aproximação com a língua latina, nos faz crer que a tradução seria uma literatura mais humana, mais humanística, né? E tem muito a ver com isso mesmo, tá? A literatura que se vai fazer agora, nesse momento, é uma literatura mais humanista. Oi, Francisco, diga. Professora, a senhora está apresentando algum material na tela aqui ou não? Vocês não estão vendo, não? Tá, então eu vou parar. Tá. Eu vou parar. E vou. Eu estou vendo, professor. Vocês estão vendo o slide? Sim. Não, professora, não está passando. Tá, então agora eu vou voltar e vou. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu também estava vendo. Tá, vocês estão vendo agora o slide de novo, né? Eu estou vendo. Agora eu estou vendo. Estou vendo também. Agora sim, professor. Ok. Obrigada, gente. Então vamos lá. Agora, professor. Tá ótimo. Então vamos lá. Então, essa nova corrente de pensamento, né, é uma corrente de pensamento que vai abalar as bases da sociedade europeia da época, tá? Porque ela vem aí trazendo grandes modificações, tanto sociais quanto políticas, quanto modificações na forma do pensamento do homem europeu da época. Tá? Então, a gente está aí falando de século XV, século XVI, né? Então, o humanismo ele vai surgir na Itália, tá? Em meados aí do século XIV, né? E vai atingir o seu auge no século XV e chega até o século XVI, até o meio do século XVI. Tá? Nós já sabemos que a gente não tem como datar completamente, finalizar a data de um período literário, até porque muitos dos períodos literários viveram aí
vamos dizer assim, junto, né? Então, a gente tinha períodos literários que estavam vivendo ao mesmo tempo, tá? Eram contemporâneos, vamos dizer assim, ok? Muito bem. Então, ele vai surgir na Itália, em meados do século XIV, vai atingir seu auge no século XV. Como eu disse, além de literário, ele vai ser um movimento filosófico, um movimento, vamos dizer assim, político e religioso, né, e de pensamento, né, por isso filosófico. Ele vai ter o tom de reflorescer os estudos que eram feitos na antiguidade, né, e que, para os humanistas, foram mal interpretados no início aí da Idade Média. Tá? Então, o que os novos pensadores vão fazer, os novos homens das letras, escritores, é pensar, de ver e pensar de um modo diferente a compreensão dos escritos dos escritores e pensadores greco-latinos. São eles, né? Platão, Heráclito, São Tomás de Aquino, e todos esses grandes pensadores da época greco-latina, tá? Da época da Antiguidade Clássica. Os humanistas, eles partem de uma concepção de vida, partem de uma concepção de vida, de uma compreensão de um estudo mais humanitário, né? Então, é um estudo mais humanista das doutrinas filosóficas e dos textos filosóficos da antiguidade. E aí, o homem, se é um estudo mais humanitário, então o homem ele vai passar a ser o centro e o detentor de todas as coisas. Eu não sei se vocês lembram ontem que eu falei que, no trovadorismo, tanto o homem como a terra, eles passaram a ser vistos de forma mais amorosa. Mas isso não chegou a romper aí com a questão do teocentrismo, né, do trovadorismo. Então, o trovadorismo ele ainda é voltado muito para a questão do Deus no centro do universo. Os humanistas já começam a romper com isso. Tá? Eles vão começar a colocar o homem como o centro e o detentor, né, o provedor, o grande entendedor de todas as coisas na sua realidade, né, para que eles possam desenvolver aí os seus estudos de filologia, né, e as suas redescobertas acerca da Antiguidade Clássica, que na Idade Média, para esses humanistas, né, para esses pensadores, era interpretada sob o cunho aí cristão, como uma forma alegórica do ensino moral e religioso. Então, a gente sabe que o ensino cristão, o ensino de catequese, ele foi muito alegórico, né, porque ele precisava abranger várias classes sociais. Então, ele usava de alegoria para poder imprimir aí o seu ensino moral, né, e o ensino da própria religião. Tá? Bom, peço para desligar o microfone, gente, por favor. Deixa ele aí. Por favor, desliga o microfone. Tem alguém com o microfone ligado? Obrigada. Bom, a base dos estudos humanistas vai ser essa nova concepção de cultura, né? A gente vai sair aí do dogmatismo, né? Das grandes crenças que não podem ser confrontadas, né? Que os dogmas, a gente tem que acreditar nos dogmas, a gente não pode confrontá-los, né? A gente só acredita. Então, essa nova concepção de cultura tira a ideia desse dogmatismo medieval e entra um olhar mais crítico sobre todas as coisas, sobre a própria realidade, tá? Isso daí já mostra o princípio de uma civilização contemporânea, tá? Uma civilização contemporânea na Europa. Tá? O grande feito do humanismo é a restauração dos textos clássicos. Tá? Então, eles vão pegar todos esses textos da Antiguidade Clássica, dos grandes filósofos clássicos, dos grandes pensadores clássicos e vão colocá-los em evidência, mais uma vez, sabe? Nascendo aí da exigência de fazer com que o homem possa se reintegrar no seu sentido amplo, na sua dignidade, na sua potência terrena, tá? Como dominador da natureza. Né? Então, o humanismo é aí a fonte primeira do antropocentrismo.
certo? E diferente do trovadorismo, que nós vimos ontem, que aconteceu na Idade Média, principalmente em plena Idade Média, o humanismo vai colocar em destaque o próprio homem na sua qualidade de criador e não mais o Deus criador, mas o homem criador. Isso aqui é o começo do cientificismo, né, gente? É o começo do positivismo aí que vai ter o seu auge no iluminismo, logo depois da Renascença, depois do classicismo e do barroco, quando vai chegar o iluminismo, é aí que o homem está acima de tudo, né? Então, o humanismo ele é o caminho para o antropocentrismo, tá? Muito bem. O humanismo em Portugal ele tem um início quando Dom Duarte ele era ainda um infante do rei Dom João. Ele concede a um rapaz que vem de uma classe muito pobre, né, chamado Fernão Lopes, ele concede aí a função de guarda-mor da Torre do Tombo. Então, ele é o grande guardador. A Torre do Tombo era onde se guardavam os escritos, os manuscritos da história de Portugal. E Fernão Lopes, como era apesar de origem humilde, ele era um homem letrado, tá? E fazia parte aí, vamos dizer assim, da assessoria de Dom Duarte, que era o infante de Dom João. E ele foi nomeado como guarda-mor, ou seja, ele vai ter que guardar aqui, vai ser responsável por guardar e preservar todos os manuscritos da história de Portugal que ficava na Torre do Tombo. Isso em 1418, tá? Quando foi em 1434, o próprio Dom Duarte vai transformar, né, vai dar uma promoção, assim, vai promover Fernão Lopes como o cronista oficial dos reis da primeira dinastia, tá? Então, o Fernão Lopes, como eu disse, como ele era um homem letrado e um homem que tinha a característica de escrever muito a realidade que estava acontecendo ao seu redor, Dom Duarte passa e o promove como cronista oficial, né? O que é a crônica? A crônica nada mais é do que a narrativa dos acontecimentos contemporâneos, né? A narrativa dos acontecimentos daquela época, naquele momento, por alguém que está ali para registrar esses acontecimentos. Foi o que Pero Vaz de Caminha, por exemplo, fez quando chegou ao Brasil, né? Ele viajou com a tripulação para poder registrar o momento das grandes navegações, tá? Então, era um cronista também, o Pero Vaz. Né? Então, a crônica é isso, tá? Vai criar-se em Portugal uma atividade já de historiografia, né? Se eu tenho alguém registrando os acontecimentos daquele momento, então a historiografia, a atividade historiográfica, ou seja, o registro dos acontecimentos na história, vai acontecer em Portugal, tá? Que ao longo dos anos vai amadurecendo na literatura portuguesa. Aí ele começa com o Fernão Lopes. Fernão Lopes foi considerado o grande pai da história de Portugal por conta da sua grandeza, da sua virtuose na crônica historiográfica. Tá? Então, com Fernão Lopes, a literatura portuguesa ela vai viver o seu período de auge. Né? A cultura vai se humanizar e vai se tornar laica. Né? Não é mais uma cultura que é completamente dominada pela igreja. Mas lembrem-se, ainda assim a igreja tinha o seu poder. Isso daqui são pinceladas de uma cultura mais humana, que vai ter o seu auge mesmo no iluminismo. Tá? Então, assim, é o começo de uma libertação do pensamento e da cultura da igreja, tá? Do clero. Então, nos escritos do cronista, o povo, a massa popular, vai começar a se ver representada, que até então não tinha representação para ela dentro da literatura. Só que como eu estou contando a história de uma terra, e a história de uma terra é feita por todas as classes sociais, é claro que dentro dessa história vai haver a presença de todas as classes sociais. Clero, nobreza, burguesia, o povo e a massa popular. Ok? E aí começa a aparecer uma onda de realismo, né, de terrenalismo, ou seja, coisas vindas da terra, né, de coisas que conseguem verdadeiramente representar a realidade em que se vive. Né? O apego à natureza física vai se elevar para contrapor ao transcendentalismo, aquela coisa mais do pensamento transcendental, pensamento divino do trovadorismo.
né? Então, o humanismo ele vai trazer, e aí na linguagem humanística a gente vai poder perceber uma linguagem mais, vamos dizer assim, cotidiana, né? Guardada as devidas proporções da época. Né? Não é uma linguagem cotidiana para a gente, mas uma linguagem cotidiana para aquela época de Portugal, tá? Que é século XIV e XV. As crônicas, a poesia e especialmente o teatro vicentino, o teatro de Gil Vicente, eles vão documentar muito bem toda essa transformação histórica que vai passar de um pensamento do sagrado e do divino, um pensamento religioso, para um pensamento mais realista, um pensamento mais antropocêntrico, um pensamento mais humanista. Né? E contribui para tudo isso também a euforia que estava sendo provocada por essas grandes manifestações de conquistas ultramarinas, né? As grandes descobertas. Portugal, nessa época, estava saindo, né, do seu território para desbravar outras terras e para começar a descobrir outras terras. Né? Então, toda essa euforia de você conseguir desbravar o mundo, e é o homem, é o navegador que está fazendo isso, né? Vai propiciar esse movimento aí de uma onda realística, de uma onda mais antropocêntrica, de uma onda mais terrena, né? Como a gente diz aqui no Pará, mais terroir, algo que vem mais da terra e não mais do campo do espiritual. Tá? O cronista Fernão Lopes ele é muito importante porque ele é quem registra toda essa história, né, no século XIV e século XV. Né? Ele é o grande cronista de Portugal. Então, como eu disse, ele tinha uma origem humilde, o seu nascimento era incerto, ninguém sabia se ele tinha nascido em 1378 ou 1383, tá? E como eu disse anteriormente, ele foi nomeado por Dom Duarte aí como guarda das escrituras da Torre do Tombo e em 34 como o grande cronista da vida dos reis de Portugal. Então ele escreve a história desde Dom Henrique até Dom João I. Tá? Ele vai escrever essas histórias. Eu fui buscar na internet as crônicas e a gente tem aqui em vários locais e num site de literatura portuguesa as crônicas do Fernão Lopes, tá? E eu coloquei aqui um link para vocês verem uma das crônicas, que foi a primeira crônica dele que ele escreveu para Dom Pedro. Bom, então com isso, mais uma vez, a atividade historiográfica vai evoluir, graças ao sentido duplo do Fernão Lopes, tá? Que o Fernão Lopes imprimia nos seus textos não somente mais um sentido de crônica literária, de crônica historiográfica, mas de crônica literária. Então ele juntava nos textos tanto o caráter histórico quanto o caráter literário. Né? O que a gente hoje conhece por metaficção historiográfica, né? Fernão Lopes já desenvolvia aí no século XIV e XV. Tá? Só um pouquinho aqui para poder deixar alguém vir. Opa, muito bem. Bom, continuando. Então, por esse feito, ele é considerado o pai da história em Portugal. Tá? Ao analisar as suas fontes, né, as fontes para poder escrever, as fontes de pesquisa, né, para poder escrever as suas crônicas, né, porque ele não só escrevia a partir do seu conhecimento empírico, ou seja, do seu olhar frente à realidade, mas ele ia pesquisar também em outras fontes. Ele imprimia o máximo rigor nessa pesquisa, né? Ele trabalhava essas fontes com objetividade, com honestidade e com imparcialidade, né? E com o objetivo de reconstituir a verdadeira história, a verdade histórica de Portugal, né? E fazer justiça à interpretação dos acontecimentos. Então, ele era um escritor super imparcial, ele não imprimia nos seus textos os seus achismos, né? As suas conclusões, as suas, vamos dizer assim, as suas ideologias. Não, ele era super imparcial. Né? É quase aí o papel de um jornalista, né? O papel que o jornalista tem que ter. Ele tem que ser um imparcial acima de tudo. E vai possuir na linguagem um estilo maleável, coloquial, primitivo, saborosamente palpitante e vivo, não escondendo aí o gosto acentuado pelo arcaísmo.
e soube imprimir em suas crônicas um movimento que transcende o plano descritivo e narrativo em que se baseava a historiografia anterior. Deixa eu logo consertar isso aqui, né? Coloquial, primitivo, não escondendo o gosto. Baraná, baraná. Bom, acho que é isso. Salvou. Tá? Opa, perdão. Bom, continuando. Então, a crônica, que essa primeira crônica aí, eu consegui pegar esse manuscrito aí na internet, essa crônica, lembrem-se, até então, todos os documentos, né, eram manuscritos. A gente não tinha imprensa. Né? A imprensa só veio depois, um tempo depois já, com a história da Revolução Industrial, né, que você tem a criação da imprensa. Tá? Então, a crônica de Dom Pedro foi a primeira crônica feita por Fernão Lopes. Tá? Era uma crônica do reinado de Dom Pedro, escrita por Fernão Lopes, e que vai constituir aí a primeira das 3 grandes crônicas do primeiro cronista régio, ou seja, o cronista da corte, o cronista dos reis. Régio vem algo ligado à realeza. Tá? Composta entre 1440 e 1450, olha, 10 anos para ter sido composta, foi impressa pela primeira vez em Lisboa somente em 1735 por José Pereira Baião, quando a imprensa já existia. Mas, no primeiro momento, ela foi manuscrita. Tá? A crônica vai iniciar com o retrato do rei, vai descrever os seus gostos particulares, como a caça, e vai se centrar no seu zelo, por vezes excessivo, na execução de justiça. Então, Dom Pedro tinha esse zelo excessivo na justiça. A narração detém-se, com mais demora, aí, no relato da vingança e da glorificação de Inês de Castro. Inês de Castro, a grande personagem aí do humanismo e do teatro vicentino, também está presente na obra de Fernão Lopes. Tá? Lembrando o cronista que o rei, ao punir os algozes que jurara perdoar diante de seu pai, perdeu muito da boa fama de que gozava junto ao povo, de um homem ponderado, né, de um homem justo. Né? Por quê? Porque Inês de Castro era o grande amor de Dom Pedro. Tá? Nessa crônica, o povo surge como personagem coletiva. Né? Então, a personagem coletiva aí vai ser o povo, e que, na transmissão da história, vão ilustrar o comportamento do rei, julga a ação governativa do soberano, ou seja, de Dom Pedro. Tá? Para quem quiser saber um pouquinho mais de toda essa crônica, ela é dividida por vários capítulos. Tá? Eu coloquei aqui só os 3 primeiros parágrafos do primeiro capítulo. Se você clicar aqui, você vai aí para uma página na internet que tem toda essa primeira crônica, e você vai clicando lá e vai conhecendo todos os capítulos. Tá? Então, o capítulo 1 vai falar sobre o reinado do el-rei Dom Pedro, 8º rei de Portugal, e das condições que nele havia. Então, morto é o rei Dom Afonso, como haveis ouvido, reinou seu filho, o infante Dom Pedro. Havendo, então, de sua idade 37 anos, em 1 mês e 18 dias. Esse não é o nosso Dom Pedro, tá, gente? Esse aqui não é o Dom Pedro, filho de Dom João VI. Esse aqui é o Dom Pedro, filho de Dom Afonso. Nosso Dom Pedro é outro. Tá? Dom Pedro, filho de Dom João. Aqui é um outro, que também foi chamado de Dom Pedro. E porque dos filhos que houve, de quem, e porque guisa já cumpridamente havemos falado, não cumpre aqui arrazoar outra vez, mas das manhas e condições e estados de cada um, diremos adiante, muito brevemente, onde convier falar de seus feitos. Percebam que a linguagem já é uma linguagem mais coloquial. Né? Lembrem-se da linguagem das cantigas de amor e de amigo, de escárnio e de maldizer que a gente viu ontem. Então, a gente já tem aqui uma linguagem mais coloquial. Por quê? Porque a gente está falando das crônicas. Né? Pois não, quem quer falar? Oi, Francisco. Professora, só para me situar melhor aqui, a gente está enfatizando muita questão de Portugal, e eu não sei se eu me perdi aqui,
Por que exatamente que a gente está falando? Foi lá que começou a questão da literatura em Portugal? Porque essa disciplina, Francisco, se chama literatura portuguesa. A gente está vendo uma disciplina chamada literatura portuguesa. A gente não está vendo literatura brasileira, tá? Então a gente vai falar principalmente, claro, obviamente, especificamente da literatura portuguesa, tá? Que foi a literatura da qual a gente bebeu, né? A literatura brasileira bebeu da fonte, ok? Ah, tá bom, compreendido agora. Obrigado. Tá certo. Então vamos lá, gente. Voltando aqui. Tá. Este rei Dom Pedro era muito gago e foi sempre grande caçador e monteiro, em sendo infante e depois que foi rei, trazendo grande casa de caçadores e moços de monte e de aves e cães, de todas maneiras que para tais jogos eram pertencentes. Ele era muito viandeiro, sem ser comedor, mais que outro homem, que suas salas eram de praça em todos os lugares por onde andava, fartas de vianda em grande abastança. Ele foi grande criador de fidalgos de linhagem, porque naquele tempo não se costumava ser vassalo, senão filho e neto ou bisneto de fidalgo de linhagem. E por usança haviam então a quantia que ora chamavam maravilhas, dar-se no berço, logo que o filho do fidalgo nascia e a outro nenhum não. Então percebam como a linguagem aqui é muito mais coloquial, né? Uma linguagem mais simples de se entender, né? Diferente da linguagem aí do trovadorismo. Isso já é uma das características do humanismo, né? Sair daquele rebuscamento de uma linguagem somente para a aristocracia e o clero, né? Mas trazer a linguagem mais se aproximando aí do próprio povo, até porque estava contando a história. Era uma história de rei, mas o rei, né? Ele dialogava com o povo, tá? Muito bem. E agora a gente precisa passar para o teatro popular de Gil Vicente, ou o teatro vicentino. O teatro vicentino ele vai ser apresentado por meio dos seus gêneros, né? Então, Gil Vicente vai criar alguns gêneros para o seu teatro. Então, a gente tem o alto pastoril, que vai lembrar um pouco da poesia Árcade, né? Que foi feita logo depois do arcadismo. Então, a gente pode dizer que o alto pastoril aí, ele é a origem, vamos dizer, né? O despontar do nascimento da poesia Árcade, né? O alto de moralidade, né? Quando a gente tem, por exemplo, lembra quando a gente tem as fábulas, né, da nossa literatura infanto-juvenil, e que sempre no final tem uma, vamos dizer assim, um ponto moral a ser seguido, né? Qual é a moral da história, né? Então, o teatro vicentino também utilizava esse tipo de gênero para poder educar as pessoas. Lembrem-se, tá? O Gil Vicente era ainda ligado, apesar de estar na época do humanismo, ele ainda era ligado à igreja. Tá? Então, Gil Vicente ainda tinha muito arraigado na sua literatura os costumes, né, os preceitos do clero. Tá? Então, ele vai entrar aí com um teatro de moralidade, para dizer o que deve e o que não deve fazer, o que o homem de bem deve fazer a partir do que o clero quer. Por isso que eu escolhi aquele artigo para vocês lerem, Gil Vicente humanista, né? Uma interrogação. Será mesmo que ele foi humanista em todos os seus aspectos? Né? Muito bem. A farsa, né? O alto, que são o alto da Barca do Inferno, né? Que são um gênero de teatro que vai trazer aí um pouco da ironia, né? As narrações bíblicas, né? Ou de vidas de santo. Tá? E esses tipos de gêneros eles se desenvolveram pelo uso de muitos recursos típicos do teatro medieval. Então, o Gil Vicente ele traz ainda muita influência do teatro medieval, como a alegoria, a narrativa episódica, apresentada em quadros, tá? As falas em rima, a partir da elocução, ou seja, da narração
tanto dos personagens quanto do narrador, e a prosódia popular, né? Os contos populares, as histórias populares. Tá? Gil Vicente também tem aí uma certa obscuridade na sua data de morte. Ele nasce em 1465, mas não se tem aí uma assertiva sobre a data do seu falecimento. Então, a gente coloca aí o ano de 1536, tá? Foi um poeta, foi ator e foi dramaturgo português. O que é o dramaturgo, gente? É o escritor para teatro, tá? E é apresentado como sendo o pai do teatro português. É por Gil Vicente que o teatro em Portugal nasce e se torna um teatro que vai perpassar aí aquele teatro mediano que Massude Moisés falou que a literatura portuguesa imprime, né? O Gil Vicente e o Almeida Garrett vão conseguir aí ultrapassar esse teatro mediano. Então, eles vão despontar aí como dramaturgos, tá? Apontado como um autor de transição, né, na medida em que sua obra situa-se tanto da passagem da Idade Média para o Renascimento, ou seja, ainda tem muito arraigado a questão do teocentrismo, né? Por isso, os temas e a moralidade aí dos seus textos, tá? Pelo fato de ser um homem do seu tempo, o enredo de suas peças vai se desenvolver a partir do teatro medieval, porém, vão ser nutridos para uma concepção mais renascentista. Então, ele tem como base a cultura medieval, mas a nutrição desses enredos, a nutrição dessa escrita, ela vai já ter uma concepção um pouco mais renascentista no que diz com relação vamos dizer assim, ao olhar mais realista, tá? Mas não no sentido do antropocentrismo, tá? Até porque ele era muito ligado à igreja. Em algumas peças, os valores religiosos aparecem já mais destacados, em outras, ao contrário, são os personagens de uma nova ordem social que estava surgindo, né, em Portugal, com posições muito críticas, né, e, notadamente, as personagens femininas eram personagens que estavam ali trazendo essa criticidade para o texto do Gil Vicente. Tá? Conquista certa notoriedade com a representação do primeiro monólogo dele, que é o monólogo do Vaqueiro, ou Alto da Visitação, tá? Que foi considerado o marco do início do teatro português, e que é uma peça em homenagem à Dona Maria, que acabara de dar à luz ao príncipe Dom João III, né? Onde mãe e filho são comparados a Cristo e a Virgem Maria. Olha só aí a proximidade com temas religiosos, né? Essa representação do monólogo do Vaqueiro, ou Alto da Visitação, vai garantir a Gil Vicente um prestígio junto à nobreza e possibilitar a sua ascensão como dramaturgo e encenador. Tá? Aí, eu preciso falar para vocês um pouquinho sobre o Gil Vicente. Tá? E aí eu trago um texto que está no livro de vocês, na primeira bibliografia de vocês, logo no começo da sala de aula, que é o Literatura Portuguesa do Massude Moisés, e que nas páginas 53 a 59 eu peguei alguns trechos, tá? E aí eu vou ler esses trechos aqui para vocês vão ficar com essa imagem aí, e eu quero que vocês prestem atenção, mas vocês podem depois consultar, a referência está aí, tá, gente? Então, só para falar um pouquinho aqui do Gil Vicente, está aqui. Durante a Idade Média, do teatro do Gil Vicente, tá? Durante a Idade Média, despontou e vicejou um tipo de teatro que recebeu o nome de popular, né? Por suas características fundamentais. Era popular nos temas, na linguagem e nos atores. De remota origem francesa, que chega ao século XII, esse teatro iniciara-se com os mistérios e os milagres, que consistiam na representação de breves quadros religiosos alusivos às cenas bíblicas e encenados somente em datas festivas, sobretudo no Natal e na Páscoa. Então, foi assim que nasceu o teatro popular. Ele era um teatro ainda completamente medieval, né, com características populares, porque trazia tema popular, trazia uma linguagem mais coloquial e traziam atores do povo para a cena, mas que ainda tinham quadros religiosos muito presentes, né, e eram
encenados em datas festivas, principalmente no Natal e na Páscoa. Inicialmente falados em latim e mais adiante adotaram o francês como língua. O local de encenação sempre era o interior das igrejas, o próprio altar, de onde se transferiu para o claustro depois, e ao fim para o adro, ou seja, o jardim, né, das igrejas. Tá? No começo, esse teatro era reduzido e o texto era escasso, né? O tempo de representação também era muito escasso. Mas 3 séculos depois, o número de figurantes aumentava a centenas, o texto a milhares de versos, e a encenação podia levar dias para terminar. As pessoas iam embora, dormir, voltavam, recomeçava a peça do ponto que tinha parado. Tá? É de se acreditar que, aos poucos, algumas pessoas do povo passassem a participar de tais espetáculos e nelas introduzissem alterações cada vez maiores do linguajar, da linguagem e dos costumes daquela população, não mais só do clero e da nobreza. Com o tempo, o próprio povo entrou a representar as suas peças, já agora de caráter não mais religioso, num tablado erguido no pátio, de fronte da igreja. Daí o seu caráter profano. Então, posso dizer que o teatro popular, né, ele era um teatro, ele foi se tornando um teatro profano. Por quê? Ele sai de dentro do ambiente da igreja e vai para a rua, apesar de estar ali na frente da igreja, mas não pode ser mais considerado um teatro sagrado. Era um teatro profano. Isto é, que fica fora, diante, pró. A palavra diante, né, a palavra pró de profano quer dizer diante. E fano, templo, ou seja, diante do templo, não mais dentro do templo. Tá? Abandonando o pátio, o teatro popular vai se disseminar por feiras, mercados, pelos burgos e castelos da Europa, e acabou tendo grande acolhida nos reinos ibéricos, reino de Castela, o reino de Leão, Navarra e Aragão, que são reinos aí que foram depois, territórios depois incorporados pela Espanha. Tá? E foi por influxo castelhano, ou seja, por influência castelhana, espanhola, que esse teatro penetrou em Portugal, pelas mãos de Gil Vicente. Então, o teatro popular chega em Portugal pelas mãos de Gil Vicente. Todo esse teatro que a gente começou a ver. Tá? Seguindo o exemplo de Juan de Etina, que era um espanhol. Tá? Um espanhol de vida aventurosa, que, terminando pelo ingresso na vida sacerdotal aos 50 anos, parou de escrever, mas que começou a escrever com 14 anos. Tá? E, aos 25 anos, tinha produzido a maior parte de suas obras, principalmente de caráter pastoral e religioso. Agora, uma pergunta. Cabe perguntar, antes de Gil Vicente, será que houve teatro em Portugal? Bom, segundo Massoud Moisés, é possível. É possível que sim, em consonância com o que ia no resto da Europa. Mas não subsistem provas, não existem provas documentais. Por isso que a gente diz que Gil Vicente foi o pai do teatro português. Só sabemos da existência de breves representações de caráter cavaleiresco, religioso, satírico e burlesco, que receberam o nome de momos, arremedilhos e entremeses, cujo sentido, originariamente diverso, acabou por se confundir. O momo seria o ator mímico, aquele que fazia a mímica, depois a cena por ele representada. O arremedilho era, na verdade, uma breve farsa ou sátira de costumes. E o entremês, qualquer representação que servisse de intermédio, ou seja, de entremeio, isto é, de entreato. Então, na verdade, teatro mesmo, né, com todas as suas características de teatro, né, nasceu com o Gil Vicente. E nasceu um teatro popular. Tá? O mais antigo documento referente a esse assunto vai datar de 1193, olha aí, século XII, né, dando notícia do pagamento que Dom Sancho I efetuava a 2 jograis, a 2 homens que faziam, que eram trovadores e que faziam recitais, chamado de Bonamis e acompanhado, tá, por os seus arremedilhos.
Esses textos estão no Cancioneiro Geral, que a gente viu ontem, teve o Cancioneiro Geral da Biblioteca Nacional, né? Além de outras referências, ok? Mas e Gil Vicente? Muito bem. A trajetória do Gil Vicente envolta em muitas dúvidas. Primeiro, teria nascido em 1465 ou 1466, também ninguém sabe, numa região chamada Guimarães, que é uma região de Portugal, tá? E morrido ou em 1536 ou 1540. Então, por que existiam assim muitas dúvidas com relação às datas? Porque às vezes não se tinha registro, né? Como se tem hoje do atestado de óbito e da certidão de nascimento. Né? Não se havia muito essa preocupação em se registrar tudo isso. Então, as pessoas se perdiam nas datas, e até as próprias pessoas mesmo, até os próprios, eu não sei quando foi que eu nasci. Minha mãe disse que foi 1 ano, mas minha mãe já morreu, não sei quando foi que eu nasci. Eu posso ter a ideia, assim, mais ou menos de 1 ano, né? Porque não tinha esse registro, tá, gente? Então, muito bem, o Gil Vicente ele foi ourives, né, durante muito tempo e trabalhou como mestre de balança na Casa de Moedas de Lisboa. Tá? E começou intempestivamente o seu teatro em 1702, no dia 7 de junho de 1502, 7 de junho de 1502, por ocasião do nascimento do futuro Dom João III, filho de Dom Manuel e de sua segunda mulher. Gil Vicente ele era muito próximo tanto ao clero quanto à realeza, quanto à nobreza. Então ele ele vivia em meios palacianos, né? Então ele conhecia ali a história, o cotidiano desses palácios, tá? Logo depois que dele ter sido ourives, ele penetrou na Câmara Real, a fim de, em nome de servidores do Paço, saudar o excelso evento, e vai declamar em espanhol o monólogo do vaqueiro, ou o Alto da Visitação, que foi o que a gente viu, né? Vai causar tão boa impressão que lhe pedem volte a recitar o monólogo nas festas de Natal. Em lugar de o fazer, encena outra peça. Então, ele primeiro recita o seu primeiro monólogo, que é o monólogo do vaqueiro, que é ou da visitação, que é, na verdade, o nascimento do Dom João III, né, em que ele vai comparar Dom João III e Dona Maria de Castela com Maria e Jesus, certo? E eles ficaram tão encantados com o recital do Gil Vicente, que eles pediram para o Gil Vicente fazer de novo isso no Natal. Mas aí ele não faz mais, ele vai e encena uma outra peça, chamada Alto Pastoril Castelhano. Como o êxito não fosse menor, daí por diante, Gil Vicente fica completamente famoso pelos seus autos, pelo seu teatro, e se torna pupilo da realeza. Tá? Vai se dedicar a escrever e a representar teatro para o entretenimento da realeza e da fidalguia, né? Concomitantemente com suas outras funções junto à corte, a de ourives e a de trabalhador, né, funcionário da Câmara Real. O seu sucesso é tanto que ele consegue levar peças de Lisboa até Santarém. Ou seja, quem conhece o mapa de Portugal é de um extremo ao outro. Tá? E em 1536, essa data relativa à última apresentação de Gil Vicente, chamado Floresta dos Enganos, né? Que logo depois ele vem a falecer. Tá? Durante muitos anos, a trajetória teatral do Gil Vicente, ele escreve e representa dezenas de peças de vários temas e estruturas, das quais poucas foram publicadas. Sabe-se que o comediógrafo preparava uma edição de suas obras, mas a morte frustrou-lhe o intento, né? E aí Gil Vicente não conseguiu ter as suas obras reunidas em um manuscrito. Tá? O teatro vicentino ele vai percorrer algumas fases, né? Tantas e quantas conforme o critério escolhido. O mais acertado, talvez, seja considerar as 3 fases. Tá? Então, a primeira fase, que vai do início, né, de 1502, com o Monólogo do Vaqueiro, a primeira peça do Gil Vicente, até 1514, em que a gente pode perceber aí a influência de Dom Juan, de Juan de Oecina, né, de onde veio aí o teatro popular da Espanha. Né? Então, sobretudo nos primeiros anos,
essa influência do espanhol, né, do dramaturgo espanhol, foi muito forte nos textos do Gil Vicente. Tá? E, a partir de 1510, essa influência foi se atenuando. A segunda fase do Gil Vicente, ela é considerada de 1515 a 1527 e começa com a peça Quem Tem Farelos, né? E termina com o Alto das Fadas. Vai corresponder aí ao ápice da carreira dramática do Gil Vicente e com a encenação de suas melhores peças, dentre elas as trilogias da Barca, né? O Alto da Barca do Inferno, Alto da Barca do Paraíso e Alto da Barca do Céu, né? O Alto da Alma, né? O Alto da Barca a trilogia das Barcas, elas foram escritas e encenadas de 1517 a 1518, né? Então é uma trilogia, tá? Depois o Alto da Barca, o Alto da Alma, de 1518, e a Farsa de Inês Pereira, né? Que também é uma das grandes obras de Gil Vicente, 1523, tá? Depois o Juiz da Beira, 1525, ok? E a terceira e última fase de Gil Vicente, 1528, com o Alto da Feira, tá? Até 1536, com a sua última peça, A Floresta de Enganos, fase em que o dramaturgo, sob o impacto aí já do classicismo renascentista, entra a intelectualizar o seu teatro. Sai a questão do teatro popular e entra aí uma intelectualização do teatro do Gil Vicente. Tá? Eu quero agora mostrar para vocês um pouco, eu vou parar essa apresentação aqui, e eu quero mostrar um pouco a vocês, vou só fechar aqui a minha câmera, uma apresentação do Alto da Barca do Inferno. E aí, para isso, eu preciso compartilhar da seguinte forma aqui. Espera lá. Quer ver? Janela. Cadê o YouTube? YouTube, será que é essa? Deixa eu ver se é essa aqui. Não. Não é essa. Não é essa. Essa aqui é a outra que eu quero. Só um pouquinho. Pronto. Vamos ver se eu consigo agora. Pronto. YouTube. Vocês conseguem ver a tela? Tá. Sim. Sim, professora. Tá. E aí agora vocês vão me dizer se vocês conseguem ouvir o áudio, tá? E aí depois eu volto para a gente ver só um pouquinho, porque é um vídeo longo, é um vídeo de 30 minutos com toda a peça, né, do Alto da Barca do Inferno, mas que é bem interessante para vocês assistirem depois, tá? Conseguem ouvir? Sim. Ótimo. Sim. Tá. Então vamos Alto de continuar. Moralidade, composto por Gil Vicente, por contemplação da sereníssima e muito católica Rainha Leonor, Nossa Senhora, e representado por seu mandado ao poderoso príncipe e muito alto rei Manuel, primeiro de Portugal deste nome. Começa a declaração e argumento da obra. Agora parou para mim, não estou ouvindo No mais. presente auto, se figura que, no ponto que acabamos de expirar, Eu também não chegamos estou subitamente escutando. a um rio. Vocês não estão mais escutando? Professora, esse vídeo tem áudio? Tem. Oi, não estão mais ouvindo? Professora, porque na hora que aparece o áudio lá, tá parecendo que o microfone está desligado. Estranho, porque só a minha câmera está desligada, não o microfone. Entendi. Espera lá, deixa eu tentar de novo. Vamos ver. Vamos fazer mais uma tentativa. Janela. YouTube. Compartilhar. Ó, microfone ligado completamente. O meu microfone, vocês estão me ouvindo? Então, meu microfone. Ok. Sim. Tá, vamos tentar de novo. E aí vocês me falem. O qual por força havemos de passar em um de dois batéis que naquele porto estão. Skillicat. Um deles passa para o paraíso e o outro para o inferno. Os quais batéis têm Ainda cada um sem o seu som, arraio na professora. proa.
Tá. Professora, Oi. tem que ligar o áudio dessa tela em que está passando o slide. Mas tá Ele que ligado. está desligado. Pois é. Ah, porque para a gente aparece ele desligado. Ah, entendi. Mas ele tá ligado. Deixa eu ver se eu consigo de uma outra forma. Calma lá. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Eu até tirei. Vamos ver se eu consigo de uma outra forma. Colocar no YouTube. Será que vocês conseguem ver aqui? Não. Veja se o áudio está aparecendo. Auto de Moralidade, composto por Gil Vicente, por contemplação da Sereníssima e muito católica Rainha Leonor, Nossa Senhora, e representado por seu mandado ao poderoso... Espera lá. Deixa eu compartilhar de novo. Só um momento. Uma hora a gente consegue, né? Aqui. Vamos ver. Conseguem ou não? Agora, amada. Sem áudio. Não, Sem áudio. Ai, que triste, gente. Esse YouTube, esse compartilhamento do Google Meet, de vez em quando ele dá esses problemas. Bom, enfim, eu quero muito que vocês assistam. Eu queria que vocês ouvissem o som. Eu não ia colocar ela inteira, né? Eu queria que vocês ouvissem o som de português de Portugal e como eram construídos. É muito interessante essa animação, porque é feita por um português, né, que é o estudioso da obra de Gil Vicente. Então, ele faz a animação contando a história. Né? A história da Alto da Barca do Inferno é assim: tem duas barcas, uma do céu e uma do inferno. E as pessoas da cidade que vão passando ali, né, que teoricamente já estão mortas, elas vão conversando tanto com a pessoa que está velejando na barca do céu, quanto o demônio, né, que está velejando na barca do inferno, para ver onde elas vão cair, se elas vão cair no inferno ou no céu. E elas vão contando a história delas, e tanto o servo de Deus quanto o servo do diabo diz assim: não, aqui você não vai ficar, não, agora você vai para ali. Não, mas ali eu não tenho lugar e tal. Então, ele tem um tom irônico muito peculiar, né? E você vê essa questão da linguagem coloquial, da linguagem mais popular no teatro de Gil Vicente. Então, o Gil Vicente, ele imprime para a literatura portuguesa essa coisa do texto dramaturgo, né, em que vai possibilitar para as pessoas, né, para a população, para a sociedade portuguesa, essa aproximação aí com o teatro que até então não se tinha. Né? Então, e as pessoas vão começar a se perceber dentro da própria literatura. Né? Vão perceber as suas histórias, vão perceber que estão sendo narradas. Né? E ele utiliza aí muito da linguagem irônica, da linguagem satírica, né? Mas existem, no final, sempre vai ter essa moralidade, né? Esse caráter moral, se aquilo é realmente feito de uma pessoa de bem ou não. Tá? O link está lá, Jaqueline, está tudo lá na sala de vocês. Tá? Vocês vão ter o texto do Alto da Barca do Inferno e vão ter o vídeo. Tá? E antes vão ter o texto também da farsa de Inês Pereira, que eu infelizmente não consegui. Pensei que esse professor tivesse feito de todos do teatro do Gil Vicente, mas ele só fez esse. Né? Quem dera ele tivesse feito todos. Seria um grande acervo aí para a gente que é pesquisador de literatura. Tá? Então, gente, quando eu escolho, e aí isso é uma coisa bem interessante, assim, quando eu escolho para vocês esses vídeos, né, esses textos, eu tento ser o mais fidedigna possível com relação ao que realmente aconteceu. Porque a gente sabe que na internet existem aí textos muito rasos, né, para o nível de aprendizado de vocês, tá? Ou textos
textos assim um pouco, vamos dizer assim, inverdadeiros, tá? Não vou dizer mentirosos, mas que não compartilham aí da verdade de uma forma literal, tá? Então, eu tento trazer aí coisas para vocês bem interessantes, tá? Coisas que eu pesquiso também. Ok? Muito bem. A parte do classicismo, do humanismo, ela vai terminar por aqui na nossa apresentação. E aí eu vou ver se eu consigo, né, trazer a vocês agora... Opa, desliguei a minha luzinha. Se eu consigo trazer para vocês um pouco do que foi aí o Renascimento. Oi, alguém quer participar? Cristiane Gomes. Tá? Do Renascimento, ou classicismo, que é já a estética do século XVI, né? E que foi revolucionária. Já começou uma revolução muito grande. Deixa eu só me achar aqui nas minhas anotações. Já começou uma revolução muito grande no humanismo, né? Porque você sai aí do poder da igreja e já passa a ter o homem, né, já passa a ter uma autonomia maior, né, as cidades já têm uma atividade comercial maior, né? Então pronto, me achei, tá? Então você tem assim uma atividade não campesina, tá? Mas uma atividade mais da cidade, né? Por isso a questão aí do antropocentrismo, né? A questão do renascimento da burguesia, né? A burguesia agora começa a ser detentora aí dos bens materiais e do capital, tá? E é isso tudo que a gente vai conseguir ver agora. Vamos agora aqui, outra janela. Não é essa aqui. Muito bem. E aí, duas grandes imagens, né, que fazem parte da estética clássica ou da estética do Renascimento. Olha só, gente, eu queria que a gente pensasse um pouquinho nessas duas palavras, classicismo e renascimento. Tá? Eu estou vendo aí duas imagens que são imagens que imprimem essa estética renascentista, essa estética classicista. Uma delas é essa questão aí feita por, se eu não me engano, é Leonardo da Vinci, né, que fez essa imagem aqui do homem, né, do homem no centro de tudo. Opa, quem quer? Oi, Maicon, fala. Michelangelo, a criação, o nome do quadro. Michelangelo, muito obrigado. Olha só como a professora aprende junto com os alunos. Muito obrigado. Chama criação, né? Ótimo. Isso. Em que ele vai colocar, ele estuda, né? Vamos voltar lá. Ele estuda os movimentos, estuda os movimentos, os músculos do corpo humano, né? Ele faz um estudo aí desse movimento do corpo humano, dos músculos do corpo humano, dos órgãos do corpo humano, para fazer esse desenho, né? E esse desenho nos mostra o quê? O homem, né? A criação do homem, é o homem que chega ao centro realmente do universo, tá? Por outro lado, deixa eu aumentar. Por outro lado, nós temos aí uma pintura que eu trago elementos da antiguidade clássica, tá? Do Renascimento. Então, a palavra renascimento ou classicismo nada mais é do que o renascimento da antiguidade clássica, né? Não da sua vida econômica, política e social, mas e principalmente dos textos da antiguidade clássica e da estética da antiguidade clássica. Eu peço que quem ligou o microfone, por favor, desligue aí só agora, ou se quer falar, eu paro, tá? Só para a gente não interferir tanto, não ficar aquela interferência no ouvido, ok? Então, vamos lá. Eu retomo um pouquinho aí a questão do humanismo,
tá? Considerado por muitos pesquisadores como um dos grandes momentos históricos, sociais, políticos e literários vividos pelo Ocidente, o humanismo, como a gente viu anteriormente, ele vai romper aí com todos os padrões e ideias da Idade Média. Ok. É o humanismo que vai preparar o mundo europeu para um grandioso processo histórico-cultural, o qual será chamado de Renascimento ou Classicismo, né? Que vai se caracterizar pela descoberta, ou, eu diria melhor, redescoberta dos monumentos culturais do mundo greco-latino. E não somente dos monumentos culturais, mas dos textos, as obras escritas em todos os recantos do saber. E a redescoberta de uma concepção de vida mais voltada ao conhecimento humano. Então, foi o Renascimento, né, o movimento, ou o período, como vocês quiserem chamar, que operou aí as grandes mudanças e descobertas ao longo de todo o tempo. A mentalidade que vigorava nessa época era uma mentalidade de grande sede de conhecimento. Então, as pessoas começaram a se alfabetizar, né? Quem podia, né? Muitos que eram do povo se tornaram. A burguesia ela não vem da nobreza, a burguesia vem da ascensão de um comerciante da plebe, do povo. Tá? Então, esse comerciante, quando ascendia economicamente, ele tinha condições de estudar e de colocar os filhos para estudar. Tá? Então, essa população nova que estava se formando, que vinha da burguesia, estava com uma sede enorme de conhecimento. Porque até então, todo o conhecimento era passado para eles por meio de quem? De uma educação catequética, de uma educação eclesiástica, de uma educação do clero. Né? E era uma educação que forjava, às vezes, o conhecimento para poder dominar determinada sociedade. Então, era um povo que estava sedento por conhecer, por conhecimento. Aí, o que eles falaram? Pera lá, se a gente tem um berço de conhecimento, um berço dos textos escritos, que é os textos da antiguidade, os textos greco-latinos, então a gente tem que beber dessa fonte primária. Então, vamos estudar. Tá? E aí, tanto na vertente científica, na vertente filosófica, na vertente artística e literária, essa população que vinha se alfabetizando, vinha se instruindo, ela começou a estudar de uma forma veemente. Tá? Então, na Europa, eu tenho aí... A Europa já tinha passado pelo movimento, atravessado o movimento da Reforma Luterana e da Contra-Reforma Católica, tá? E todos esses acontecimentos históricos, aí, uma peculiar situação geográfica, vão fazer com que Portugal, né? Lembra da posição geográfica que a gente falou anteriormente, ontem? Então, todos esses acontecimentos vindo da Europa, a questão da Reforma Protestante, da Contra-Reforma, esse movimento de euforia de conhecimento, né? de conhecer as grandes obras originárias daquela civilização, fez com que Portugal desempenhasse um papel de relevo aí na evolução do Renascimento também. Tá? Então, Portugal teve um papel muito importante, a literatura portuguesa teve um papel muito importante para a consolidação do Renascimento na Europa. Tá? Tanto por intermédio dos seus estudiosos, né, dos seus letrados, quanto por intermédio aí, das conquistas ultramarítimas, né, das conquistas marítimas. A gente está aí com Portugal saindo quase diariamente, né, navios saindo, não digo diariamente, mas quase mensalmente, para descobrir aí as novas terras. Tá? Foi numa dessas descobertas que eles chegaram aqui até as nossas terras, né? Uma dessas saídas. Tá? Então, Portugal colaborou diretamente e intensamente no processo de consolidação, de solidificação renascentista. Né? E vai conseguir disseminar essas novas ideias por meio das suas grandes navegações. Tá? Se eu estou bebendo de uma fonte
e estou ajudando a consolidar aquela fonte, eu vou passar aquilo adiante, né? E ele estava nesse momento aí das grandes conquistas marítimas, isso trouxe a Portugal uma prosperidade aí, tanto social quanto política, quanto econômica, né? Lisboa vai virar aí o centro comercial de primeira grandeza, tá? Então, esse alargamento geográfico aí de conhecimento de Portugal, com consequências econômicas, políticas e culturais, vai conferir relevância para a história de Portugal, tá? E a história do povo português. É isso que Camões, nessa época, vai cantar, né? Camões vai cantar toda essa glória do povo português frente às novas conquistas ultramarítimas, frente a esse novo movimento renascentista que coloca o homem acima de tudo, né? E Portugal está numa das melhores fases da sua vida, né? Tanto economicamente, porque ele está prosperando, ele está conquistando novas terras, ele está fazendo novos acordos econômicos, né? Ele está vendendo e consumindo matéria-prima e especiarias, tá? Então ele está vivendo um momento aí muito propício, né, ao florescimento de e a solidificação de uma nação, ok? Muito bem. É nesse cenário aí de exaltação ufanista, né, que os historiadores vão dizer que é um quadro, esse quadro aí, ele pode ser um pouco ilusionista, tá? É fruto de um otimismo muito ufanista, né? O que quer dizer ufanismo? É quando eu canto a minha terra e vejo a minha terra e exalto a minha terra frente a qualquer outra coisa, né? Então, alguns historiadores vão dizer que, ok, realmente, Portugal vive esse grande esplendor aí em todos os seus aspectos, mas talvez isso seja algo um pouco ilusório, porque logo depois ele se perde, né? Logo depois ele é derrotado, aí acabam as grandes navegações e Portugal é derrotado, né? É derrotado primeiro com Guerra Espanhola, depois com Guerra Francesa, tá? Então, esse cenário de exaltação épica e de desafogo financeiro que vai cruzar aí por décadas, né? Começa no século XVI e vai até aí o século XVII, sem deixar de relatar por alguns lúcidos homens das letras o desalento frente à duvidosa e perene hegemonia lusitana. Então, alguns historiadores, alguns homens das letras, tinham esse cuidado, né? A euforia estava tanta que alguma coisa poderia dar errado, tá? O Massude Moisés vai dizer que a fala do velho do Restelo, que está colocada aí nos Lusíadas, né? E o episódio também é um dos episódios dos Lusíadas, desculpe, vai constituir aí um índice de pensamento dominante no âmbito de uma minoria que tinha consciência do perigo que estava ameaçando a pátria, né? E a gente vai ter oportunidade depois de ver o velho do Restelo, tá? Em quase todo o cenário cultural e artístico, uma nova concepção de vida em que o humano era vitorioso em relação à natureza e os seus assombramentos vai prevalecer diante ao que era sagrado, diante ao que era o divino, tá? Fruto de uma sensação de pleno gozo da existência do ser humano, né? Vamos ver. Vamos continuar aqui. É nessa época ainda que o saber concreto, o saber racional, o saber científico vai se impor, né, em detrimento ao saber abstrato, aquele saber oriundo de um pensamento teológico, teocêntrico, né, um pensamento transcendental aí do que é o ser humano e a realidade. E tudo isso se justifica pelos usos das imagens da mitologia greco-latina. O que o classicismo, o Renascimento faz? Ele traz de volta todo aquele acervo dos grandes deuses e deusas, né? que eram, vamos dizer assim, eram infinitos, né? Não tinham a morte como a finitude da vida. Os deuses e deusas do Olimpo, né? Então, por conta desse caráter assim mais humanístico, mais antropocêntrico
da estética renascentista. Tá? Então, a mitologia greco-latina vai estar muito presente nos textos do Renascimento. Tá? Não só nos textos, mas como na pintura, na escultura, né? Esse retorno aí à mitologia greco-latina. Tanto que os Lusíadas traz essa mitologia greco-latina, mas não mais com o caráter religioso, transcendental, de algo que é ilusório, mas de um caráter mais humano. Ok? Muito bem. E o que era a estética clássica? Primeiro, a gente tem uma arte baseada na imitação. Se eu estou trazendo aí a renovação de textos e da estética greco-latina, então eu vou imitar essa estética. Então, a estética clássica, ou a estética do renascimento clássico, né? Renascimento da antiguidade clássica, por isso o classicismo, é uma estética de arte baseada na imitação. Nós temos regras estabelecidas naquela época que vão servir como suportes para a nova escrita, para a nova arte produzida no momento do Renascimento. E não mais o sagrado ditando as regras, mas agora a racionalidade vai ditar todas as regras da construção poética do Renascimento. Ok? Tinha colocado uma coisa aqui sobre a arte. Eu quero ver se eu consigo ler para vocês um parágrafo que eu acho interessantíssimo. Deixa eu ver se eu acho. Eu me preparo, coloco um monte de marca-texto. Às vezes eu saio me perdendo. Mas deixa eu só terminar isso aqui, que eu preciso ler um parágrafo para vocês. Os 3 pilares da estética clássica: beleza, o bem e a verdade. Entendimento da harmonia do universo por meio da razão e da inteligência. Ou seja, o universo agora ele não é visto como algo sagrado apenas, onde mora, né, o grande Deus supremo. Não, ele é visto por meio da razão e da inteligência. A gente está ali na época de Copérnico, né? Então, a gente está ali no momento das grandes pesquisas astronômicas, né, da cosmologia. Tá? O culto extremado da forma, coisa que não acontecia no trovadorismo, volta a acontecer no Renascimento. E a logicidade, ou seja, a lógica de pensamento, a logicidade na ordenação do nosso pensamento, tanto para a escrita quanto para todas as outras linguagens artísticas. Uma pureza gramatical e um rigor na cadência, ou seja, um rigor no ritmo. Tá? Opa, pode falar. Quem gostaria de falar? Professora, o que seria esse culto extremado na forma? O culto da forma, por exemplo, na estética, o culto da forma na literatura seria o culto à forma dos poemas, né? A construção dos poemas. Como é que eu vou construir esse poema para que ele seja um poema bem escrito, né? Tanto da sua pureza gramatical, tanto da sua linguagem gramatical, quanto da sua forma, da sua sintaxe, né? Das suas rimas, da quantidade de versos certos. Tá? Então, no âmbito da literatura, esse culto extremado da forma vem na questão da construção do poema, das epopeias, né? Da construção tanto do sentido quanto da construção das formas das palavras mesmo. Tá? Então, o poeta ele começa a ter um trabalho vamos dizer assim, de artesão do seu texto. Né? Ele escreve, depois ele vai lapidar o seu texto. Se a gente olhar para essa pintura, a gente vai perceber que todas as formas dessa pintura, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, ó, todas as formas dessa pintura, elas são formas perfeitas. É a perfeição do corpo do ser humano, né? Com os seus músculos, olha, todos os músculos torneados aí. Né? Então, a gente tem aí a cultura da forma exacerbada,
né, da forma perfeita exacerbada. Ok? Positivo, eu olhando aqui esse quadro, eu pensava que se tratava do culto, assim, da questão da beleza humana, né? Da forma humana. Também, tanto que os 3 pilares é a beleza, o bem, né? A pessoa que é ética, que faz o bem, e a verdade. Então, não deixa de ser verdade isso que você falou. Também tem a questão do culto, a forma, na questão da forma humana, mas aí você está tratando de artes plásticas. Oi, Pedro. Ah, tá, o Pedro pediu para entrar. Ok. Certo? Obrigado, professor. Nada. Então, vamos lá, gente. Eu queria ler um negocinho aqui para vocês sobre os clássicos renascentistas, tá? Os clássicos renascentistas procuravam a beleza, o bem e a verdade, com maiúsculas iniciais. Por quê? Em virtude dessa concepção absolutista da idealização da arte. A arte ela precisa ser bela ao extremo, ela precisa ser ética ao extremo e precisa ter a verdade no sentido da imitação da realidade ao extremo. Tá? Então, esses eram os 3 pilares do artista renascentista, tanto do artista das artes plásticas, né, das pinturas e das esculturas, quanto dos escritores, da literatura. Tá? O racionalismo clássico ele não significa aí uma ausência de emoção. Então, quando eu falo de racionalidade, falo de logicidade do pensamento, da ordenação do pensamento, não quero dizer que eu estou tirando fora a emoção e o sentimento, mas, abre aspas, aí eu falo pelo Massoud Moisés, apenas pressupõe que a razão exerce sobre eles uma espécie de controle, de vigilância, a fim de evitar que as manifestações literárias tombem no exagero. Tá? Então, a racionalidade ela vai dar a medida, o tom, para que aquela manifestação artística, literária ou de pintura, ou enfim, não passe ao exagero, não fique algo caricatural, certo? O artista renascentista ele tinha um alto objetivo ético, né, que era o objetivo do aperfeiçoamento do homem na contemplação das suas paixões humanas postas em arte, né, que era o que os gregos chamavam de catarse da arte. Tá? Então, toda essa contemplação das paixões humanas colocadas em arte, ou seja, colocadas a ser vistas, se chamava de catarse para os gregos. Né? E aí, o objetivo dos artistas renascentistas era esse objetivo ético desse aperfeiçoamento aí da catarse grega. Tá? E eles vão ter como mira a questão do belo, do bem e da verdade, né? Para que eles pudessem criar as suas obras dentro desses 3 pilares. Tá? Muito bem, vamos voltar aqui. Mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Para melhor compreender, e aí eu trago aqui para a compreensão do Renascimento em Portugal. Tá? Para melhor compreender a época clássica em Portugal, é preciso levar em conta que, em paralelo com a cultura europeia do tempo, o ideário medieval não foi totalmente abandonado. Então, em Portugal, apesar de estarmos nessa época do Renascimento, a estética medieval ela não foi completamente abandonada. Ao contrário, a sua presença, ou seja, a presença da estética medieval, se faz sentir em todo o modo patente, lado a lado com as novas ideias do Renascimento. O século XVI, para Portugal, constitui uma época bifronte, ou seja, que vem de 2 frentes, justamente pela coexistência, a existência junto, e não raro a interinfluência, ou seja, a arte renascentista influenciando a arte medieval e vice-versa, né? Das 2 formas de cultura, a medieval e a renascentista. Do ângulo da expressão poética, ou seja, sob a ótica poética, a arte medieval era o que chamavam os artistas renascentistas de medida velha. E a arte
clássica, renascentista, era o que eles chamavam de medida nova. E elas viviam aí se interinfluenciando, elas viviam em coexistência. Tá? Tal dicotomia, ou seja, tal paradoxo, tal absurdo, tal lugar comum, era lugar comum nos escritores portugueses e era indispensável para compreender as aparentes ambivalências de suas propostas estéticas. Então, o escritor português, o artista português dessa época do renascentismo, ele ainda vai trazer muita essa questão da estética medieval em sua arte, tá? Em concomitante com a estética renascentista. Tá? As notas medievais que vão estar presentes aí nos textos e nas artes dos portugueses, ela vai se tornar presente subterraneamente ou não, ou seja, aparecendo ou não, ao longo de toda a literatura portuguesa, tá? Cruzando os séculos e fazendo-se tradição. Ao correr das épocas e períodos literários, o lirismo tradicional, né, que era algo da estética medieval, caracterizado por ser popular, sentimental, individualista, vai dialogar sempre com as novas modas renascentistas e vai sobreviver à própria força da terra portuguesa, chamando os escritores para o seu convívio, né, e explicando aí a permanência desse remoto lirismo de vários séculos atrás. E as novas formas literárias que foram introduzidas pelo Renascimento logo foram absorvidas pelos poetas portugueses, entre outras razões porque, sendo notadamente poéticas, vinham corresponder às mais íntimas preocupações do português letrado dessa época. Tá? Então, as formulações poéticas dessa época são fáceis e espontâneas de serem assimiladas pelo português, ao passo que as novidades da prosa romanesca que eles vão construir vão custar e vão deixar raízes mais fundas e profundas às obras de relevante sentido. Tá? Muito bem. E agora passemos ao nosso Camões, aos nossos Os Lusíadas. Tá? E aí eu trago com vocês o que não vai dar tempo de ver agora, mas eu trago para vocês, e esse texto eu já vou subir, a professora Tânia, ela é uma estudiosa nas grandes obras do século, nas grandes obras universais. Tá? Então, ela tem textos e, na verdade, ela tem vídeos relacionados à Ilíada, à Odisseia, a Fausto, de Goethe, né? E tem, né, os Lusíadas. E ela faz um apanhado muito detalhado da importância dos Lusíadas e de como os Lusíadas foi construído e de como os Lusíadas deu a grande fama, né, para a épica de Camões. Tá? Então, vocês vão assistir, é um link que está incorporado ao nosso slide, mas é um link que está no YouTube. E aí vocês vão escolher, na hora que vocês forem clicar lá na página de vocês, se vocês vão assistir pelo YouTube ou por aqui. Tá? Tanto faz como ficar melhor para vocês. Tá? Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, gente. Todos os vídeos, e aí agora eu vou parar um pouquinho a apresentação para a gente ir terminando a aula, todos os vídeos que eu coloco para vocês em sala de aula, eu não baixo o vídeo para que não fique pesado, em função, a internet não baixa, né? Às vezes o sinal é ruim em determinadas localidades. Então, todos os vídeos eles estão incorporados no YouTube, você não baixa eles, nem mesmo as minhas aulas. Tá? As minhas aulas também estão incorporadas no YouTube. Eu criei um canal, eu subo a aula por lá, é por isso que às vezes demora um pouco para subir, dependendo do tamanho da aula. Eu subo a aula no YouTube e aí eu disponibilizo o link para vocês. Eu faço isso sempre para que realmente não fique pesado, porque na primeira experiência que eu tive dando aula para interiorização, eu percebi a dificuldade. Às vezes a gente tem dificuldade aqui mesmo, né, na capital. A internet no nosso estado não é boa mesmo. Na capital é ruim, imagina em algumas localidades em que não chega a internet direito. Então, eu tive essa preocupação. Tá? Na sala de aula de vocês,
tem muito material, mas muito material para vocês, tá? Um aviso a todos os navegantes, eu depois vou avisar isso lá nos grupos, tá? De vocês. A nossa primeira atividade à distância vai corresponder a esses 2 dias de aula, né? Que foi a introdução da literatura portuguesa, o trovadorismo, o humanismo e o classicismo. Eu jamais vou pedir algo esdrúxulo para vocês, tá? Pelo contrário, tudo que eu for pedir, tanto em atividade quanto em prova, eu vou dar a oportunidade de vocês de pesquisar, para que vocês comecem, né, já começaram desde o primeiro ano, quem já foi meu aluno sabe, comecem essa atividade de pesquisador. Por isso, sejam coerentes com vocês, sejam verdadeiros com vocês. Não colem do outro, porque aquela ali é a interpretação do outro. Sabe? E muitas vezes eu, quando percebo prova, que eu digo isso aqui está tudo igual, né? Eu nem corrijo, porque eu não sei quem é o autor daquilo. Tá? Então eu nem corrijo. Não colhem. Vocês têm todo o material. Tem dúvida? Né? Eu vi que às vezes os tutores, principalmente o professor Almi, alguns outros tutores, mas eu falo mais do Almi porque eu tenho um pouco mais de contato com ele, eu vejo que ele tira o tempo para poder, junto com os alunos, né, desvendar, vamos dizer assim, tirar as dúvidas das avaliações e das atividades, né, de colocar o texto para vocês. Então, tudo que eu for pedir está todo nesse material. Mas por que eu já não falo o que é? Porque eu preciso que vocês tenham essa autonomia de pesquisador. Vocês precisam ler tudo isso que está aí, tá? Para a formação de vocês. É trabalhoso? É, mas o estudo ele é trabalhoso. A carreira acadêmica ela é uma carreira solitária. A gente precisa parar, estudar com tranquilidade. Eu sei que a nossa vida é de correria, né? Mas tira um tempinho antes para acordar um pouquinho mais cedo. Eu adoro, assim, eu tenho que estar na sala de aula às 7h30 da manhã todos os dias. Eu acordo um pouco mais cedo e antes de tomar café ou tomando café com a mente tranquila, eu leio os meus textos que eu preciso trabalhar, né? Os textos que eu preciso fazer, os meus artigos e tudo. Tá? Então arranjem um tempo. Eu sei que é difícil, mas nós estamos juntos aí nessa demanda de trabalho e estudo. Né? Eu também continuo estudando, eu também sou uma pesquisadora, né? E continuo dando aula. E para dar aula, pesquiso. Né? Então, não existe uma formação de um profissional das letras, da literatura, sem estudo, sem leitura. Vocês precisam ler, e ler muito. E ler não é, como eu sempre falo para vocês, quem fez o meu curso sobre leitura, ler não é decodificar a palavra, nem decodificar frase. Ler, né, você lê com a alma, você lê pela escuta, você lê internalizando tudo aquilo, você lê confrontando a sua vida junto com aquele texto. Tá? Então, estamos hoje finalizando as nossas 2 aulas da semana. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês que participam, a todos que estão aqui, né? Aos que não puderam estar aqui, mais uma vez avisem, essa aula vai estar sendo gravada, eu vou colocar na plataforma, tá? Todo o material que eu falo está na plataforma, né? Então vocês têm muita coisa para ver durante o final de semana, tá? E aí, para quem não sei como é que é para vocês aí, mas aqui segunda-feira é Recírio, né? Então a gente tem aí uma folgazinha na segunda-feira. Não sei como é que vocês estão, tá? Bons estudos, boas leituras, qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Né? Se for uma coisa muito urgente, coloca no meu WhatsApp privado. Né? Se não for tão urgente, coloca lá no grupo de WhatsApp de vocês, uma hora eu vou entrar e vou responder. Né? Ou então coloca no fórum. Utilizem o fórum da plataforma. Tá? Então, boa noite, meus amores. Até semana que vem. Com relação às nossas aulas, eu vou dar esse informe aí, se realmente a gente vai ter 3 aulas durante a semana que vem. Eu gostaria, tá? Então, vamos ver se a gente consegue, tá bom? Boa noite a todos. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Perdão. Boa noite, professor. Só agradecer.
Obrigada, querido. Boa noite, boa noite. Obrigada. Edilson, Obrigada Irene, pela aula, professora. Jaqueline, Alessandra, muito obrigada. Obrigada. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Vou finalizar a nossa gravação.